Eu não sei por quanto tempo ainda consigo falar sobre isso sem enlouquecer. Há anos eu tento guardar silêncio, mas o peso desse segredo me consome como uma ferida aberta que nunca cicatriza. Muita gente naquela cidadezinha morreu sem entender o que realmente acontecia. E até hoje as famílias acreditam em histórias mal contadas pela polícia, versões distorcidas pela imprensa, boatos que serviram só para encobrir o horror verdadeiro. Eu guardei isso comigo, mas depois do que sonhei ontem à noite, o mesmo som de passos arrastados no asfalto, bem atrás da minha janela, como se ele tivesse voltado para me procurar, e eu percebi que não posso mais calar. O cheiro ainda me persegue. Era um misto de ferrugem, suor e carne podre, como se a madrugada inteira tivesse sido impregnada por aquele odor que grudava na garganta e não saía mais. O silêncio da cidade pequena, que antes parecia um refúgio, se transformou em prisão. A cada vez que o vento batia, trazendo aquele cheiro metálico, eu sentia que o mal estava rondando bem perto, espiando, esperando a hora de atacar. Eu era só uma pessoa comum, alguém que nasceu e cresceu no interior, acostumado a viver de portas abertas, confiando nos vizinhos e acreditando que nada de ruim poderia acontecer ali. Mas foi justamente naquele lugar, o lugar onde todos se sentiam mais seguros, que nasceu a lenda mais macabra que eu já ouvi falar. E naquela noite específica, quando os gritos ecoaram pela rua de barro e as luzes das casas começaram a se apagar uma a uma, eu finalmente entendi. O que nos perseguia não era um fantasma, não era uma história inventada para assustar crianças. Era carne e osso, e era pior do que qualquer monstro imaginado. Naquela época, o povo do interior falava dele como quem fala de um bicho sem nome. Uns o chamavam de o Homem da Lâmina, outros de o Açougueiro da Madrugada. A polícia, quando se arriscava a dar explicações, usava termos frios. Serial killer. Mas ali, entre aquelas ruas estreitas e praças quase sempre vazias, ele era apenas uma presença invisível, uma sombra que todos sabiam existir, mas ninguém ousava encarar de frente. Tudo começou com desaparecimentos pequenos. Primeiro um cachorro de rua, depois 2 porcos de um chiqueiro. Ninguém deu muita importância, afinal, bicho some mesmo. Só que logo vieram os desaparecimentos de gente. O primeiro foi de uma moça que voltava da igreja à noite. Ela nunca chegou em casa. O segundo, um rapaz que trabalhava no posto de gasolina da saída da cidade. Diziam que ele foi visto pela última vez fechando as bombas pouco antes da meia-noite. Depois, nada. O detalhe que mais assustava era o horário. Sempre depois das 2 da manhã. Era como se aquele homem, ou o que quer que fosse, tivesse escolhido a madrugada mais profunda, quando o vento parece parar e até os cães de guarda ficam mudos para agir. Eu lembro da primeira vez que ouvi o som. Era como se alguém arrastasse algo pesado pelo chão. Uma corrente? Um facão? Não sei. Mas o barulho vinha acompanhado de um assovio baixo, contínuo, desafinado, como se fosse um canto de ninar torto, feito para gelar o sangue. Eu não consegui dormir naquela noite. Fiquei imóvel na rede, olhando para a janela aberta enquanto a lua iluminava o quintal. E juro, vi uma sombra atravessar devagar, sem pressa, como se estivesse apenas escolhendo qual porta arrombar. Ninguém nunca pegou ele. Não havia pegadas claras, não havia testemunhas dispostas a falar, só restavam os corpos, ou melhor, os restos deles. Porque o que o açougueiro fazia não era apenas matar, era algo calculado, ritualístico. As vítimas eram deixadas de um jeito que ninguém ousava descrever em detalhes. Eu vi com meus próprios olhos uma vez, e é por isso que até hoje não consigo apagar da memória. A pele esticada, os olhos abertos como se ainda estivessem vivos, a boca travada num grito que nunca terminou. As autoridades tentavam convencer a todos de que eram acidentes, ou brigas de bar, ou até rixas familiares. Mas a cidade sabia. O medo não deixa espaço para dúvidas. Quando a noite caía, todos trancavam portas e janelas. As ruas ficavam desertas. E mesmo assim, às vezes, o assobio voltava. Eu sei porque eu estava lá quando a cidade inteira entrou em pânico.
Foi numa noite quente, abafada, em que o ar parecia mais pesado que o normal. A energia elétrica caiu pouco depois da meia-noite e a cidade mergulhou num breu sufocante. Eu estava sentado na sala com minha mãe, apenas ouvindo o som dos grilos, quando de repente o silêncio tomou conta. Nem grilos, nem vento, só aquele vazio que antecede a desgraça. E então ouvimos, primeiro, o arrastar metálico, depois o assobio. Meu coração disparou. Minha mãe, sem falar nada, segurou minha mão com tanta força que seus dedos tremeram. Os cachorros da vizinhança começaram a latir, mas não demorou muito. Um a um, os latidos foram cessando, como se alguém estivesse calando cada animal com um único golpe. E eu sabia, todos nós sabíamos, que aquilo não era normal. O pior é que, naquela madrugada, ele não levou apenas uma vítima. Ele se tornou ousado, talvez irritado. Foram 3 casas atacadas, 3 famílias devastadas em questão de horas. Gritos, portas arrombadas, sangue escorrendo pelas sarjetas de barro. Eu vi de dentro da minha janela, com os olhos ardendo de medo, a silhueta dele passando com uma calma absurda, como se fosse apenas um homem voltando do trabalho, sem pressa. E aí, como sempre, o silêncio voltou. Quando amanheceu, a cidade já não era a mesma. Havia corpos, havia sangue, havia choro. Mas havia também um pacto não dito. Ninguém falava. Era como se pronunciar o nome dele pudesse trazê-lo de volta mais rápido. Eu pensei que aquilo ia terminar, que alguém de fora viria resolver, que a polícia, enfim, prenderia o assassino. Mas os dias viraram semanas e os ataques continuavam. Sempre de madrugada, sempre com aquele assobio assobiado e aquele rastro de horror. Até hoje eu não sei como sobrevivi. Talvez sorte, talvez porque ele não quis me escolher ainda. Mas eu vi. Eu sei quem era, ou pelo menos acho que sei. O rosto, eu nunca consegui esquecer. E é por isso que eu tô contando isso agora. Porque eu temo que o açougueiro da madrugada não tenha ficado preso naquela cidade. Talvez ele ainda esteja andando por aí, escolhendo qual janela vai abrir hoje à noite. Eu não sei se o que vou contar agora é lembrança real ou um pesadelo que ficou impregnado em mim depois de tantas noites sem dormir. Mas sei que preciso terminar essa história, porque ela não pode morrer junto comigo. Depois dos ataques, a cidade entrou em colapso. Era como viver em estado de sítio. As famílias passaram a dormir juntas em um único cômodo. As janelas eram pregadas com tábuas. Os homens se revezavam nas ruas com lanternas e facões, tentando montar vigílias improvisadas. Mas o medo sempre vencera. Quando a noite chegava e o assobio começava, ninguém tinha coragem de sair. O terror era tão grande que até os mais valentes fechavam os olhos e fingiam não ouvir. Lembro bem de um testemunho, o mais marcante de todos. Um homem chamado Afonso que sobreviveu a um ataque. Ele contou com a voz tremendo que acordou no meio da noite com o cheiro de sangue, antes mesmo de ouvir qualquer barulho. Disse que, ao abrir os olhos, viu o vulto parado no pé da cama. Um homem magro, alto, com o rosto quase inteiro coberto por um pano encardido. Mas os olhos eram fundos, escuros, como se estivessem mortos há muito tempo. Afonso disse que ficou paralisado, incapaz de se mover. E então o açougueiro encostou o facão no peito dele, deslizando devagar, como quem ameaça, mas não mata. Só depois de minutos ele virou as costas e saiu caminhando, deixando o assobio ecoar no corredor. Afonso nunca mais foi o mesmo. Passou a vagar bêbado pelas ruas, dizendo que aquele homem só não o levou porque não estava na lista. Essas palavras ficaram martelando na cabeça de todos nós. Lista. O que significava? Quem escolhia? Por que alguns eram poupados e outros não? Pouco tempo depois, aconteceu comigo. Era madrugada e eu estava sozinho em casa.
A luz da cozinha piscou 2 vezes e apagou. O silêncio era tão denso que ouvia meu próprio coração. Foi então que ouvi o som, não do assobio, mas do arrastar metálico dentro do meu quintal. Senti o ar ficar mais frio, pesado, a respiração travou. Caminhei até a janela e vi a sombra parada, imóvel, olhando na direção da minha porta. E então ele fez algo que até hoje me atormenta. Encostou lentamente a lâmina no batente da porta, arrastando-a de cima a baixo, produzindo um som agudo, desesperador. Não entrou, não disse nada, só deixou o recado. Na manhã seguinte, quando criei coragem de abrir, havia um risco fundo na madeira, ainda úmido de ferrugem. Foi a última vez que ele rondou minha casa. Pouco depois, como começou, ele desapareceu. Ninguém nunca soube para onde foi, nem se morreu, nem se apenas cansou, mas os desaparecimentos cessaram. A cidade tentou se reconstruir, mas ficou marcada para sempre. Muitos se mudaram, outros nunca mais saíram de casa à noite. O medo ficou impregnado, como uma cicatriz invisível. E eu sobrevivi, mas nunca tive paz. Às vezes, acordo no meio da noite jurando ter ouvido aquele assobio desafinado, como se estivesse de novo encostado na minha porta. Se ele realmente tinha uma lista, eu não sei por que não fui escolhido. Mas sei que quando fecho os olhos, consigo ver os mesmos olhos fundos me observando na escuridão, como se estivesse apenas esperando a hora certa de voltar. Talvez esteja mais perto do que eu imagino.